Está a pensar gastar centenas de euros todos os meses em Ozempic? Não faça isso. Pare agora mesmo. Existe algo na farmácia ou na loja de produtos naturais que custa apenas 50 cêntimos, mas que ativa exatamente a mesma hormona de queima de gordura que o Ozempic utiliza. É uma loucura como muitas pessoas gastam fortunas em medicamentos para emagrecer quando a solução está ao virar da esquina por uma fração do preço. Imagine que encontrava um carro de luxo pelo preço de uma bicicleta velha. É exatamente disso que estamos a falar hoje. Existe uma coisa simples que pode tomar todos os dias e que pode mudar completamente a sua saúde, custa menos de 50 cêntimos. Demora cerca de 10 segundos a preparar e queima a gordura da barriga, acaba com os desejos de açúcar e também protege o seu coração, tudo ao mesmo tempo. Neste vídeo, eu vou mostrar exatamente o que é, porque é que a ciência por trás disto é tão poderosa e como usar da maneira certa para que veja resultados reais. Acredite ou não, quando os investigadores analisaram o que impulsiona as maiores mudanças na sua saúde, este nutriente e este alimento continua a aparecer repetidamente. Pessoas que o tomaram perderam quase 3 centímetros na cintura, sem mudar mais nada na sua dieta. Ele estabiliza o açúcar no sangue entre as refeições, o que mata aqueles desejos por doces que atacam o seu corpo a meio da tarde. Nós em Portugal conhecemos bem a tentação daquela pausa para o café, acompanhado por um pastel de nata ou um doce tradicional. Mas este suplemento pode baixar o seu colesterol mau, reduzir a sua pressão arterial e cortar a resistência à insulina em até 58%. Além disso, ele ativa a hormona chamada GLP-1, a mesma que o Ozempic ataca, e é um fator decisivo para a perda de peso. E vou explicar como esta pequena mudança pode ser a peça que faltava no seu estilo de vida. Mesmo que seja uma pessoa muito ocupada e sem tempo para dietas complicadas, prepare-se porque o que vou revelar pode mudar a sua saúde para sempre de uma forma que a sua força de vontade sozinha nunca conseguiu. Então, de que é que eu estou a falar? Estou a falar da cascade psyllium, um tipo de fibra que vem da semente de uma planta chamada Plantago ovata. Você até pode reconhecer o nome porque o psyllium é o ingrediente ativo do metamucil, um dos produtos de fibra mais vendidos na história e que existe desde 1934. Ainda assim, a maioria das pessoas não tem ideia do que realmente está lá dentro ou de quão poderoso ele é. Investigadores estudaram uma das últimas populações de caçadores-coletores na Terra, os Hadza, na Tanzânia. Esta tribo come da maneira que os humanos comeram durante milhares de anos, comendo frutas silvestres, tubérculos e raízes que vêm direto do solo. Como resultado, eles consomem entre 100 a 150 gramas de fibra todos os dias. E a civilização deles quase não tem as doenças que vemos no mundo moderno, nada de obesidade, nada de diabetes tipo 2 e nada de doenças cardíacas. Agora, compare isso com o que está acontecendo aqui em Portugal, onde estas doenças são a norma. Apenas cerca de 5% da população consome fibra suficiente. A nossa dieta portuguesa é maravilhosa, mas é muito rica em arroz, batatas e pão branco, o que significa que a maioria das pessoas consome apenas cerca de 15 gramas de fibra por dia e nada mais. A recomendação oficial chega aos 25 a 38 gramas por dia. Por isso existe uma lacuna enorme entre o que o seu corpo espera e o que realmente está a receber. Parte da razão para isto é porque obter fibra extra muitas vezes requer comer uma quantidade impraticável de comida. Para obter apenas 15 gramas de fibra de alimentos integrais, você teria de comer algo como 3 a 4 maçãs ou 5 a 6 chávenas de brócolis todos os dias.
Isto apenas para atingir um número que já está muito abaixo do que o seu corpo foi projetado para processar. A maioria das pessoas simplesmente não vai fazer isso. E é aqui que entra a cascade de psyllium. Um copo de água com algumas colheres de chá de pó de psyllium dá-lhe 7 a 10 gramas de fibra em menos de 10 segundos. Você teria de comer muitos vegetais para igualar isso. Pense no seu sistema digestivo como uma estrada movimentada, em hora de ponta, sem fibra. O trânsito fica parado, a gordura acumula, se as toxinas não saem do lugar. A fibra funciona como um controlador de tráfego profissional que limpa o caminho, organiza o fluxo e impede que a gordura e o açúcar sejam absorvidos de imediato pelo seu sangue. Quando falta fibra na sua alimentação, o seu microbioma, que são as bactérias no seu intestino, muda completamente para pior. E essa é a razão secreta pela qual você se sente sempre com fome, com desejos constantes e uma fadiga que não desaparece. O psyllium resolve este choque da dieta moderna de forma rápida, barata e muito eficaz. Agora, antes de continuarmos para a parte prática, precisamos de deitar abaixo alguns mitos que impedem muitas pessoas de melhorar a sua saúde de forma real. Muitas pessoas ouvem a expressão suplemento de fibra e pensam imediatamente que já tentaram isso antes e que foi um desastre total para o seu dia a dia. Elas lembram-se perfeitamente do inchaço abdominal, dos gases constantes e das cólicas terríveis no estômago, e acabam por se afastar para sempre pensando que a fibra simplesmente não funciona com o corpo delas e que é algo a evitar. Mas se esse é o seu caso, as probabilidades são de que estivesse a consumir o tipo de fibra errado para suas necessidades biológicas, a grande maioria dos suplementos de fibra comuns. E aqueles alimentos processados que vemos nas prateleiras dos supermercados rotulados como sendo ricos em fibra utilizam uma substância chamada inulina. A indústria alimentar adora a inulina porque é uma matéria-prima muito barata de adicionar aos produtos e permite-lhes colocar rótulos apelativos, sugerem grandes benefícios de saúde sem gastarem muito dinheiro na produção. A inulina está presente em quase tudo que é processado atualmente. Desde as barritas de proteína que comemos depois do ginásio até os cereais de pequeno almoço das crianças, passando por muitos iogurtes e batidos dietéticos. No entanto, inulina pertence a uma categoria que os cientistas chamam de fibras de fermentação rápida. Isto significa que no momento em que ela atinge o seu intestino, as bactérias residentes começam a decompô-la de uma forma extremamente acelerada, e esse processo químico produz uma quantidade enorme de gás de forma súbita. E quando eu digo muito gás, quero dizer uma quantidade que o seu corpo não consegue processar sem causar dor física e desconforto social. Especialmente se tiver a tomar uma dose mais elevada de uma só vez para compensar a falta de vegetais. É exatamente este processo químico de explosão gasosa que causa o inchaço abdominal, as cólicas e todo aquele mal-estar que o faz querer desistir de qualquer plano saudável. Mas quero que saiba que o psyllium é uma história completamente diferente e muito mais positiva. Em vez de fermentar de imediato e causar esse caos interno, o psyllium transforma-se num gel espesso e protetor assim que entra em contato com os líquidos dentro do seu estômago e sistema digestivo. Este gel move-se através de todo o seu sistema de forma lenta e constante e é apenas minimamente fermentado pelas suas bactérias intestinais, o que evita a produção repentina de gases. Por isso, se já tentou consumir fibra no passado e sentiu que o seu estômago ia explodir, entenda de uma vez por todas que o problema não era a fibra em si, mas sim a qualidade e o tipo da fibra que escolheu por falta de informação técnica. É fundamental compreender esta diferença porque muitas pessoas em Portugal estão a desistir de algo que poderia ter transformado o seu bem-estar, a sua energia e até a sua aparência, só porque pegaram no produto errado da prateleira por causa do marketing enganoso. Tomar uma dose elevada de inulina
é como colocar uma bomba de ar comprimido dentro da sua barriga. Enquanto o Psyllium funciona como um rio calmo que corre de forma serena, protegendo as paredes do seu intestino, hidratando as fezes e acalmando todo o processo de digestão do início ao fim, quero que sinta um enorme alívio ao saber que não tem culpa nenhuma de se ter sentido mal nas experiências anteriores. Foi apenas uma consequência de escolher um suplemento que não respeita o ritmo natural do seu corpo. É verdade que ao começar a tomar Psyllium pode sentir um ligeiro inchaço nos primeiros 2 ou 3 dias. Mas esse efeito inicial é, na verdade, um sinal biológico positivo de que o Psyllium está finalmente a começar a trabalhar. Onde é preciso, ele está a absorver água, a expandir-se suavemente para limpar as paredes intestinais. E o seu sistema digestivo está finalmente a aprender a lidar com um nutriente que lhe faz muita falta há décadas. O grande segredo para o sucesso total com esta fibra e para obter os resultados de que vamos falar a seguir é começar com uma dose muito pequena e ir subindo a quantidade de forma muito gradual ao longo do tempo. E eu vou ensinar-lhe o plano exato para o fazer de forma segura e sem qualquer tipo de desconforto dentro de poucos minutos. Agora que você já sabe o que é o Psyllium e por que é que as suas experiências passadas com fibras foram enganadoras, entramos na parte que é realmente entusiasmante, porque a ciência por trás do que este gel faz dentro do seu corpo é honestamente difícil de acreditar quando vemos os números reais. Quando o Psyllium forma aquele gel denso dentro do seu estômago e desce para o intestino e abranda tudo de forma inteligente, a sua comida é digerida mais devagar, o açúcar entra na sua corrente sanguínea de forma muito mais gradual. E parte da gordura que você acabou de comer fica presa na rede do gel e é levada para fora do corpo em vez de ser absorvida pelas suas células. É exatamente isto que torna possíveis todos os resultados incríveis de perda de gordura que observamos nos estudos clínicos. Uma análise de grande escala descobriu que pessoas que tomavam cerca de 10 gramas de Psyllium por dia perderam cerca de 2 quilogramas de peso e quase 3 centímetros de gordura na cintura sem qualquer outra alteração na sua dieta ou no seu plano de exercício físico. Mas esta nem é a parte mais emocionante de todas. Esse mesmo gel ativa a libertação de uma hormona chamada GLP-1. Você provavelmente já ouviu falar deste nome em todo lado ultimamente, porque esta é exatamente a hormona que medicamentos caros como o Ozempic foram projetados para imitar artificialmente. O Psyllium faz isso de forma totalmente natural e sem os efeitos secundários químicos, à medida que o gel de Psyllium se move através do seu intestino. Ele expande-se e estica suavemente as paredes do seu trato intestinal. Esse estiramento mecânico é o sinal biológico direto que o seu corpo utiliza para dizer ao seu cérebro e ao seu sistema nervoso que você está cheio e que deve parar de comer agora mesmo. É um mecanismo de saciedade primitivo e extremamente potente. Assim que essa hormona é libertada, o seu cérebro recebe a mensagem de que já não precisa de mais energia e os seus desejos por comida. E apetite descontrolado desaparecem sem a necessidade de uma receita médica caríssima. A casca de Psyllium custa literalmente menos de 50 cêntimos por dia e, embora eu não esteja a dizer que é a mesma coisa que tomar um fármaco injetável, o facto é que ela está a ativar a mesma via metabólica e a mesma hormona através de um processo biológico completamente natural. Para muitas pessoas em Portugal, especialmente aquelas que não podem pagar esses medicamentos ou que simplesmente não querem lidar com as náuseas e outros problemas químicos, esta é uma opção real que funciona na prática. Existe ainda outra camada crucial que a maioria das pessoas não percebe sobre o motivo pelo qual é tão difícil perder a famosa gordura abdominal depois dos 40 anos de idade. Especialmente nos homens portugueses, onde o consumo de carne vermelha e a tradicional cerveja ao fim do dia são hábitos muito comuns. A gordura da barriga torna-se quase impossível de eliminar apenas com força de vontade
Isto acontece por causa da resistência à insulina. Quando seu corpo se torna resistente à insulina, ele começa a produzir cada vez mais desta hormona, que funciona como uma chave que ordena ao seu corpo que armazene gordura em vez de a queimar, principalmente na zona do abdômen. Em vários estudos científicos, Psyllium conseguiu reduzir a resistência à insulina em até 58%. Isso é uma percentagem enorme e um verdadeiro divisor de águas, porque baixar a resistência à insulina para menos de metade permite desbloquear a queima de gordura, de uma forma que o exercício físico sozinho muitas vezes não consegue. Além disso, a rede de gel que o Psyllium cria funciona como uma armadilha para as moléculas de colesterol mau, conhecido como LDL, impedindo que elas entrem na sua corrente sanguínea e protegendo as suas artérias e o seu coração a longo prazo. É como se você tivesse um filtro natural a trabalhar 24 horas por dia para garantir que apenas os nutrientes bons chegam ao seu sangue, enquanto os desperdícios perigosos são eliminados de forma segura. Vamos falar agora sobre a forma prática e correta de utilizar a casca de Psyllium no seu dia a dia, porque este é o ponto onde a maioria das pessoas falha miseravelmente e acaba por desistir antes de ver qualquer benefício real. Para que consiga obter os resultados que mencionei anteriormente na perda de gordura, no controle do colesterol e no impacto positivo sobre o açúcar no sangue, você precisa de chegar a uma dose diária de 10 a 15 gramas. Isto equivale a cerca de 2 ou 3 colheres de chá bem cheias do pó de Psyllium, distribuídas pelas suas refeições principais ao longo do dia. A maioria dos estudos científicos de alta qualidade demonstra que os benefícios reais começam a manifestar-se quando consumimos pelo menos 10 gramas diários de forma consistente. No entanto, o erro número 1 que quase toda a gente comete é começar logo com a dose total no primeiro dia. E eu quero que você evite isso a todo custo. Em vez de se apressar, comece apenas com meia colher de chá por dia, o que representa cerca de 2 a 3 gramas da fibra. Faça isto durante os primeiros 3 dias para permitir que o seu intestino se adapte com calma a esta nova presença. Lembre-se de que as bactérias benéficas do seu sistema digestivo precisam de tempo para aprender a processar este novo nutriente. E se você lhes der demasiada informação de uma só vez, elas podem reagir de forma exagerada e causar desconforto. Não tenha pressa nenhuma nesta fase inicial. Depois destes primeiros 3 dias bem-sucedidos, aumente para 1 colher de chá completa por dia. Mantenha essa dose por mais alguns dias. Se sentir bem e confortável, adicione 1 segunda colher de chá completa ao seu plano diário. O objetivo é que, ao fim de cerca de 2 semanas, você tenha subido gradualmente até atingir as 10 a 15 gramas totais, divididas em 2 ou 3 tomas. Este aumento lento e controlado é a única forma garantida de evitar o inchaço e o desconforto abdominal que levam tantas pessoas a parar o tratamento antes de obterem os resultados desejados. Pense nisto como se estivesse a treinar para uma maratona de saúde e bem-estar, e não como uma corrida de 100 metros onde se gasta tudo no início. Se por acaso sentir um pouco de inchaço nos primeiros dias, não entre em pânico e não pare de tomar. Isso é apenas o seu corpo a ajustar-se a algo que provavelmente lhe faltou durante a vida inteira e é um sinal claro de que você precisava mesmo desta fibra no seu sistema. É apenas uma fase passageira de adaptação e um sinal de que a limpeza interna está a começar. Quanto ao momento ideal para tomar o Psyllium, deve fazê-lo entre 30 a 60 minutos antes de comer. E este fator é fundamental para a eficácia do suplemento. Este intervalo dá o tempo necessário para o gel se formar completamente no seu estômago, antes da comida chegar ao sistema digestivo. Muitas pessoas assumem que a melhor altura é logo ao acordar, mas se decidir tomar apenas 1 dose por dia, o meu conselho é que o faça imediatamente antes da sua maior refeição,
que na cultura portuguesa é quase sempre o jantar. O nosso corpo processa os alimentos de forma menos eficiente durante o período da noite, e os picos de açúcar no sangue após o jantar tendem a ser os mais elevados de todo o dia, sendo esse o momento crítico em que o organismo está mais predisposto a armazenar energia sob a forma de gordura. Ter o gel de psyllium já presente no seu estômago antes de se sentar à mesa para jantar pode fazer uma diferença muito maior do que em qualquer outro momento do dia. No que diz respeito à escolha da forma de consumo, o pó é sem dúvida a melhor opção para o uso diário, pois mistura-se com facilidade, permite obter a dose terapêutica completa sem complicações e atua de forma muito mais rápida. As sementes inteiras são mais grossas e absorvem os líquidos de forma demasiado lenta para este propósito específico. No caso de estar a viajar, as cápsulas podem ser uma alternativa aceitável, mas tenha em atenção que a maioria contém apenas cerca de 500 miligramas cada, o que significa que para atingir a dose correta, teria de engolir entre 20 a 30 cápsulas por dia, o que não é nada prático para o cotidiano. A maior queixa que as pessoas têm sobre o psyllium é a sua textura característica, pois ele transforma-se num gel muito depressa e, se não for bem misturado, acaba por beber algo que parece uma massa espessa e desagradável. O segredo é utilizar pelo menos 300 mililitros de água, sendo que a água morna costuma funcionar melhor para a mistura. Deve mexer com vigor e de forma imediata, sem deixar a mistura repousar nem por 1 minuto, e beber logo de seguida em menos de 5 segundos. Se não conseguir suportar a textura na água, pode misturar o pó num batido, juntar a uma taça de papas de aveia ou envolver num sumo natural. O importante é encontrar um método que consiga manter de forma consistente. Esta parte seguinte é extremamente importante. Cada vez que toma psyllium, deve beber pelo menos 1 copo grande de água e logo de seguida beber outro copo cheio de água pura. Isto acontece porque o psyllium tem a capacidade de expandir mais de 20 vezes o seu tamanho original. E se não houver água suficiente no sistema, ele pode endurecer e piorar o seu estado em vez de ajudar. Funciona exatamente como uma esponja que sem água fica dura e áspera. Mas com a hidratação correta, torna-se um gel suave e lubrificado que desliza facilmente através de todo o canal digestivo. Por fim, para quem pratica o jejum intermitente, o psyllium é uma ferramenta fantástica, porque tem virtualmente 0 calorias e não provoca qualquer resposta da insulina no corpo, o que significa que pode tomá-lo durante a sua janela de jejum sem o quebrar. Isto ajuda imenso a ultrapassar aquelas últimas horas de fome antes da primeira refeição, porque o gel ocupa espaço no estômago e mantém a saciedade sob controle sem interferir com os benefícios do jejum. Chegamos ao fim dessa jornada de descoberta e a verdade é muito direta. Você precisa de investir apenas 50 cêntimos por dia e cerca de 10 segundos do seu tempo para conquistar uma saúde completamente renovada. Lembre-se de que isto não é um fármaco artificial cheio de químicos, mas sim um regresso inteligente às nossas origens naturais e ao que o nosso corpo realmente precisa para funcionar bem. Em Portugal, temos uma gastronomia fantástica e tradicional, mas a verdade é que muitas vezes nos esquecemos da fibra, que é o combustível essencial para o nosso metabolismo e para a limpeza do nosso organismo. Agora você tem um segredo nas suas mãos para controlar o açúcar no sangue, proteger o seu coração e eliminar de vez aquela gordura abdominal persistente que a força de vontade sozinha nunca conseguiu vencer. Não perca mais tempo a adiar o seu bem-estar. Visite uma loja de produtos naturais e comece hoje mesmo esta mudança simples, mas profunda na sua rotina. Se gostou desta estratégia e quer acelerar ainda mais os seus resultados de perda de peso,
Eu tenho algo especial para si no próximo conteúdo. Imagine poder queimar a gordura da barriga 3 vezes mais depressa, apenas adicionando um ingrediente simples ao seu café da manhã habitual. No meu próximo vídeo, eu vou mostrar exatamente o que deve adicionar e o que deve evitar para transformar a sua chávena de café matinal numa verdadeira ferramenta poderosa de queima de gordura. Vou deixar o link para esse vídeo disponível agora mesmo. Por isso, clique para continuar a sua evolução e descobrir este truque incrível. Desejo-lhe as boas-vindas a esta sua nova etapa de vida com muito mais saúde, equilíbrio e vitalidade. Diga adeus à gordura que tanto incomoda e dê as boas-vindas a uma versão muito melhorada de si próprio. Vemo-nos já de seguida no vídeo sobre o segredo do café.